É que a gente está trabalhando, o Otávio Juliano, que é um dos nossos diretores, ele trouxe uma coisa que é fundamental para esse espetáculo também. Que é ele é o diretor de cinema, tem o trabalho faz trabalho em musicais, que é a questão das projeções. Aí que a gente fala que mistura cinema também. Por que o cinema? A música e o teatro a gente já entende, né, numa ópera rock. Porque os cenários são todos de projeções. Acho que você pode falar um pouco mais sobre isso. Os cenários são videocenários, né, que a Luciana Ferraz, ela trabalha sempre comigo nos musicais. A gente já fez outros musicais, como Cantando na Chuva com a Cláudia Raia, Chaplin, que também foi um outro musical muito legal, e que a gente traz a linguagem de cinema para dentro do musical. E eu acho que, na verdade, quando eu escutei a demo pela primeira vez, quando eu fui convidado para o projeto, eu vi uma teatralidade muito grande na demo. A demo não era vocês três apenas, quando eles me mostraram... A demo foi gravada no iPhone. No iPhone, Aí eu falei, uau, tem um jeito como eles desenvolveram a história com o Hugo, com o pai. Eu falei, uau, aqui tem uma teatralidade, tem uma história sensacional. E a gente tinha testado já no Rock in Rio, né? Isso. Essas projeções a gente testou no Rock in Rio com 12 Flores, a festa e Me Estupra. 3 músicas. E teve um resultado muito legal, né? Teve um momento no Rock in Rio que as meninas aplaudiram as mulheres, que eu estava ali na House Mix. Aí o Brito disse uma frase da música, as mulheres aplaudiram, isso aí eu achei que foi muito emocionante, porque esse casamento da imagem com a letra, com a música, trouxe o resultado que a gente queria. Então, com esse vídeo design a gente traz essa linguagem aqui na Ópera Rock. E aliás foi muito ousado da nossa parte quando a gente dizia para as pessoas: vão tocar 3 músicas inéditas no Rock in Rio, aquela plateia de mais de 100 mil pessoas, as pessoas falavam: vocês estão loucos, façam isso, não façam isso. Não, mas é importante a gente marcar essa posição e foi muito legal mesmo, porque a reação foi muito positiva das pessoas, não só da imprensa e tal, mas das pessoas na hora ali, ficaram em silêncio ouvindo. E é uma coisa que a gente está perdendo, os artistas vão ficando meio temerosos de desagradar o mercado, então fica aquela coisa, você só toca hit, só faz música para tocar no rádio e tal. A gente está tentando um pouco quebrar isso e acreditar um pouco também no bom gosto das pessoas, na vontade delas de ouvir coisas novas também. E 36 anos depois pra gente também é um estímulo muito grande. Esses desafios vão ficando cada vez maiores e mais prazerosos pra gente, de enfrentá-los no bom sentido, com muito prazer e com muito orgulho. Eles foram muito corajosos, o estímulo, a coragem que tem de mostrar um único espetáculo, 25 canções inéditas, e estão dividindo o palco com 3 meninas que estão iniciando a carreira, dando um pontapé e dividindo o palco de igual para igual, contando uma história. Então acho que tem muitos aspectos aí de risco que me tornam ainda mais admirador do que eu já era da banda. Vocês falaram que há 2 anos tiveram a ideia. 2 anos e meio. Em palco, ensaiando já, quanto tempo já para... Olha, se contar o tempo porque tem o tempo deles no estúdio. Isso. E tem o tempo com as meninas trabalhando, com as canções, com tudo. As meninas foram 3 meses, de janeiro para cá, que a gente vem trabalhando, mas com eles já é anterior, porque quando era novembro, elas estavam gravando no estúdio, quer dizer, tem um total aí, acho que de 5, 6 meses que o projeto vem sendo trabalhado. Enquanto a gente ia criando esse argumento, porque às vezes você tem uma boa ideia, uma boa história, isso não quer dizer que vai se transformar numa boa canção, né? O desafio pra gente foi como transformar essas situações em boas canções, que é o que a gente já tinha enfrentado quando fez o Cabeça Dinossauro, por exemplo, que as pessoas falam: é um disco contestador, mas assim, o que você vai falar? Como você vai fazer uma canção sobre a polícia? Aí é que é o X da questão, né? Então acho que a gente começou a trabalhar e a gente foi criando as músicas. Às vezes quando a gente fazia uma música muito legal, ela chegava também a influenciar a criação do argumento. A gente criava cenas: pô, essa música precisa estar aqui, vamos dar um jeito dela fazer parte da história e tal. E eu acho que a gente foi muito bem sucedido, a gente teve sorte também, porque as canções foram acontecendo de uma maneira que a gente, né, falava: pô, tá rolando, que legal. Eu acho que tem uma particularidade essas canções, elas têm, algumas delas são escritas na primeira pessoa, na voz desses personagens, e às vezes na voz de outros personagens periféricos, ou seja, na voz dos estupradores. Outras são meras narrações de situações de assuntos que a gente nunca tratou. Então, do ponto de vista da letra e dos assuntos que a gente trata e da maneira como a gente trata dos assuntos, é uma novidade. Tem coisas ali tem letras que a gente não gostaria, porque elas estão na voz de um personagem que é um estuprador, ou por aí vai. Então, do ponto de vista da criação, para a gente foi muito interessante. A gente pôde criar de uma forma, como eu falei no começo da entrevista, que a gente não cria normalmente, né? Eu acho que mais com a cabeça mesmo de
de um autor de uma peça mesmo De dramática. teatro e ópera. Você expressa o pensamento de um personagem através da canção. Exatamente. Que não é o seu pensamento. Algumas músicas, obviamente, se fosse um disco nosso normal, não estariam no disco, porque você está falando no nome de um moleque que é um machista, que violentou e não admite. E ele está lá exercendo o pensamento dele. E a gente está fazendo essa interpretação. Então a gente está entrando nesse universo dos personagens também. Isso é rico do ponto de vista criativo e diferente do que você assinar uma música como várias que a gente fez na vida toda. E hoje em dia precisa tomar cuidado, né? Porque essas questões todas são muito, né? Essas interpretações delicadas, as interpretações às vezes ao pé da letra ou sem o distanciamento do valor artístico daquilo. Vocês sabem em que circunstância ela está colocada. O contexto é uma ópera rock que conta uma história cheia de coisas. De um jeito ou de outro, a tecnologia e o acesso às redes sociais descontextualizaram tudo. E de uma outra maneira, a peça fala disso e fala dessa falta de contexto que às vezes as pessoas têm. A gente espera que na ópera consigam compreender que são vozes de personagens narrando aquilo tudo em função de uma trama e que tem um ponto de vista bem definido, inclusive pela própria conclusão da história, porque essas meninas sofrem as consequências do abuso e tomam a decisão, que é aquela que a gente deixa mais claro no final, que é denunciar o que aconteceu e se livrar também da influência da rede social para elas fazerem tocar na vida delas. Eu acho que a peça tem esses dois motes finais que são bem importantes e contundentes para a nossa história. Para a gente tem um valor inestimável, assim, o fato de ser na cidade de Curitiba, que realmente é uma cidade que a gente frequenta desde o começo da carreira, os almoços com o Paulo Lemins, que são lembranças vívidas para a gente, o João Suplicy é um nosso amigo aqui que sempre recebe a gente com muito carinho, e o fato de tocar nesse teatro, que eu acho que é talvez o teatro mais legal do Brasil, um teatro que é sempre um prazer tocar aqui, sabe? Então isso tudo está tendo uma conotação muito importante, afetiva, emocional para a gente, sabe? O projeto ter a largada dele aqui, para a gente é a melhor possível.